Quinta-feira, 4 de julho, voltou o estado de alerta para o tempo seco na região. Uma massa de ar seco se intensificou e os níveis de umidade do ar são críticos. Veja mais nesta edição. A importância de redobrar os cuidados com a hidratação no tempo seco, as consequências de níveis tão baixos de umidade do ar e como se proteger. Como vai funcionar o plano da primeira infância em Patos de Minas? Eu sou Matheus Borges e o 30 Minutos começa agora. Um bom dia para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que os atendimentos psiquiátricos realizados por equipes do SAMU em Patos de Minas têm crescido. Na comparação entre o primeiro semestre de 2023 e 2024, subiu o número de atendimentos e também de mortes. Segundo os dados, em Patos de Minas, no primeiro semestre de 2023, foram 410 atendimentos. De forma detalhada, em janeiro, 75 atendimentos, sendo 35 para homens e 40 para mulheres. Já em fevereiro, 57, 17 homens e 40 mulheres. Em março, 73 atendimentos, 32 homens e 41 mulheres. Já em abril, 73, 35 homens e 38 mulheres. Em maio, 69, 33 homens e 36 mulheres, com um óbito registrado. No mês seguinte, junho, 63 pessoas atendidas, sendo 33 homens e 30 mulheres. Nos 6 primeiros meses deste ano, o SAMU atendeu 453 pessoas. Em janeiro, 79 atendimentos, 41 para homens e 38 mulheres. 4 óbitos foram registrados. No mês seguinte, 67, 32 homens e 35 mulheres e uma morte registrada. Em março, 89, sendo 52 atendimentos para homens e 37 mulheres e mais 3 pessoas morreram. Em abril, 75, 28 homens e 47 mulheres. Em maio, 74, 30 homens e 44 mulheres. Em junho, 69 pessoas atendidas, sendo 35 homens, 34 mulheres e uma morte. De acordo com o órgão, analisando os gráficos, pode observar que o número de atendimentos é variável, além de significativo, mostrando que é uma área muito vulnerável e que precisa de maior atenção. Saúde é assunto sério, né? E falando em atendimentos, quase 78 mil pessoas procuraram a UPA em Patos de Minas só no primeiro semestre deste ano. Segundo dados da Secretaria de Saúde, do dia 1º de janeiro deste ano até o dia 30 de junho, 77.580 atendimentos foram realizados por profissionais da UPA. A média é de 12.900 assistências mensais. O pico para o número de atendimentos foi no mês de abril, 13.427 atendimentos registrados, o que pôde corresponder a mais de 600 atendimentos em alguns dias. No mesmo intervalo de tempo, em 2009, de janeiro a junho, a UPA realizou 65.258 atendimentos, ou seja, um aumento de 18% se comparado com os números atuais. 11h34. Em instantes, você vai ver que Patos de Minas adere a plano da primeira infância em audiência que discutiu melhorias. Estamos de volta para te mostrar que uma audiência pública foi realizada em Patos de Minas para tratar do Plano Municipal pela Primeira Infância. O evento reuniu a coordenação do projeto, sociedade civil e profissionais da educação. Patos de Minas faz parte dos 100 primeiros municípios mineiros que aderiram ao plano. A primeira infância começa aos 6 meses de vida do bebê e vai até os 6 anos de idade da criança.
É uma etapa fundamental na vida do ser humano para que ele possa realizar seu potencial ao longo de sua existência, além de ser uma janela em que experiências, descobertas e afetos são levados para o resto da vida. Visando cuidar das crianças e suas famílias nessa faixa etária, foi criado o Plano Municipal da Primeira Infância. A partir dessa audiência pública, nós devemos ter mais algum seminário, conforme a assessoria, conforme a Undime. A gente vai trazer mais pessoas para estar discutindo sobre a primeira infância, para que a gente possa concretizar o nosso plano municipal. Depois ele é um processo, ele é um projeto, projeto de lei, ele vai para a Câmara, mas enfim, pedagogicamente, é um marco, mais um marco para o município, O plano traz a união entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para contribuir com a evolução das questões referentes à primeira infância, além de contar com um comitê intersetorial, que reúne profissionais das áreas da saúde, esporte, lazer e cultura. Esse é um momento dado em função do processo para a construção do Plano Municipal para a Primeira Infância. Esse plano, sem sombra de dúvidas, vai abraçar aí todas as necessidades e demandas que permeiam as crianças de 0 a 6 anos, para que a gente possa contribuir de forma consistente para a construção de um indivíduo realmente integrado para uma sociedade mais próspera. O nosso município, ele já desenvolve várias ações em relação ao cuidado à saúde da criança, que vem desde o cuidado da gestante, lá no pré-natal, que nós começamos já a cuidar dessa criança, até as ações que perpassam pela a disponibilidade de imunização das crianças, do cuidado das consultas de puericultura, de avaliação do crescimento e desenvolvimento. Espera-se que o plano traga estratégias integrativas entre as áreas de suporte às crianças e suas famílias, além do reforço de ações que já são realizadas pelo município. Como é um plano que está em construção, a gente espera sempre o melhor, para toda uma rede, não só para a rede municipal, mas também para o nosso município, Então, as crianças da rede particular também participaram dessa escuta, A rede conveniada também, que atende crianças de 0 a 3 também e atende as crianças até 6 anos. Para a construção do plano, as crianças alvo do projeto também foram ouvidas e os resultados foram surpreendentes. Foi proposto essa escuta das crianças e a gente não acreditava, nesse momento, assim, não, mas as crianças vão falar algo para melhorar o município? Sim. Nós tivemos momentos de escuta, por exemplo, em um CEMEI, que a criança falou que gostaria que tivesse uma árvore no CEMEI para que ela pudesse fazer balançar, para que pudesse construir um balanço. Então, assim, foi muito gratificante e inesperado. Muito mais do que ideias no papel é tirar elas e executar, Agora são 11h40. A seguir, o tempo seco tem afetado a sua saúde? A gente mostra o alerta de perigo para a baixa umidade relativa do ar e como amenizar os efeitos da secura e evitar doenças. Alerta para o tempo seco. A umidade do ar está em níveis críticos na nossa região. Julho é um mês marcado pela escassez de chuvas na região e sem ela a umidade do ar fica baixa. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco se intensifica e piora ainda mais as condições. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo. A umidade relativa do ar atinge valores críticos, abaixo de 30% no período da tarde na região, enquanto o ideal é de pelo menos 60%. Nessas condições, a saúde sente, pode haver desconfortos para respirar, maior predisposição a doenças respiratórias e essa secura toda ainda favorece a ocorrência de queimadas. E as crianças e também os idosos são as mais afetadas pelo tempo seco. Mas tem algumas estratégias que podem amenizar e até prevenir doenças e que valem para todo mundo. Dias que começam frio e ao passar das horas as temperaturas tendem a aumentar. Constantemente, Patos de Minas tem tido alertas com baixa umidade relativa do ar, que recentemente chegou a 24%. Um alerta para cuidados com a saúde, principalmente das crianças.
Tanto em relação à circulação de vírus e bactérias, quanto a alguns hábitos nossos que podem piorar nessa época do ano, né? Alguns vírus, gripe, né? Os vírus causador de bronquiolite e tudo mais, eles circulam mais nessa época. Então, isso é uma característica do vírus e vão acometer muito mais as crianças e também os idosos. Além disso, nesse período muito seco, né, o nosso organismo não consegue combater bem as infecções, a gente acaba ficando mais isolados, ficando mais aglomerados. Por causa do frio, fica mantendo tudo muito fechado e isso acaba proliferando, né, nas escolas, nas creches, né, esses vírus, essas bactérias entre as crianças, principalmente. De acordo com o Dr. Lucas, médico pediatra, 80% das crianças com até 10 anos de idade são as que mais sofrem com essas condições climáticas. Maria Eduarda é mãe da pequena Alana e relata os efeitos que o tempo seco tem provocado em sua filha. Geralmente de manhã tá muito frio, né? E à tarde já tá aquele calor estradecente. De manhã ela já acorda tossindo e nariz correndo, não sei se vai dar pra ver, mas já tava limpando aqui agora. E à tarde ela vai pra escolinha, a gente não sabe muito como que tá sendo lá, mas igual a própria diretora dela falou que tá bem difícil mesmo. E à tarde, à noite já começa a anoitecer, né? Já começa de novo a tossir. Com a condição climática, vírus voltam a circular. Por isso, é preciso estar atentos aos cuidados. Sempre colocar as vacinas em dia, né? Então nós temos vacina de gripe, a gente tem visto uma grande queda nos índices vacinais, né, anualmente. Então teve campanha recentemente para gripe, para poliomielite. A hora da gente estar protegido é agora, então colocar as vacinas em dia, evitar o máximo possível de aglomerações, ou pelo menos que mantenha uma boa circulação do ar, né? Então abrir bem as janelas, evitar ficar muito fechado e aumentar o consumo de líquidos. Você tem que dar remédio, tem que vir dar vacina, tem que fazer lavagem nasal e fica nessa rotina. Pois é nessa rotina que a gente reforça os cuidados com esse tempo seco. A hidratação ela é fundamental para uma boa condição de saúde, mas com o tempo muito seco é preciso redobrar a atenção. O indicado é tomar 35 ml de água por quilo de peso. Se a pessoa faz atividade física de alta intensidade, precisa ter o consumo maior de água. Então, isso é só uma média mesmo para a pessoa ter uma ciência de quanto ela deve tomar de mínimo de água por dia. A falta do consumo do líquido pode levar à desidratação, que pode ter 3 níveis. Tem a leve, a média, né, que é a intermediária, e a severa. Então, depende do grau de desidratação que o paciente está. Isso vai ser diagnosticado com o médico, né? Eu bebo bastante água, porque eu já tive problema de rins, né? Então, assim, é bem importante, porque cólica de rins não é brinquedo, não. É importante ficar atento aos sinais que o corpo dá para identificar uma desidratação. A orientação é que a água seja ingerida e não haja substituição por outros líquidos. As pessoas têm um hábito assim, vou tomar um refrigerante, vou tomar um suco. É claro que existe água, mas o ideal é a água mesmo. O que a gente pode fazer? Saborizar a água, colocar frutas, a gente colocar um pedacinho de gengibre, isso tudo ajuda, auxilia no consumo. E principalmente nesse tempo de frio, as pessoas não têm o hábito de tomar água, né? E quando vai ver, a pessoa já está no processo de desidratação e acaba afetando a saúde. Na época que faz mais calor, a gente procura se hidratar mais. Só que nesse período agora de frio, a gente acaba se descuidando um pouco, né? A desidratação mais severa, já em seu 3º nível, pode trazer problemas sérios para a saúde. Funções renais e dos sistemas nervoso e cardiovascular podem ser afetadas pela falta de água, além da possibilidade de infecções. O consumo de água por idosos e crianças deve ser monitorado com atenção. Ela pode causar disfunção renal, né? Porque o cinza não consegue filtrar direito os componentes que precisa ser jogado fora. Ela pode afetar o sistema cardiovascular, porque acaba afetando toda a circulação. Ela pode afetar o sistema nervoso também, porque não tem irrigação suficiente para o cérebro, né?
E aí acaba afetando e fazendo com que o indivíduo pode entrar até em coma. Então, assim, pode dar infecções urinárias também, porque como a pessoa não tem o consumo ideal de água, a mulher pode ter aquelas infecções famosas urinárias, né? Então, é muito importante estar de olho. A urina é uma grande indicadora da hidratação do nosso corpo. Sua coloração mais escura pode indicar que é necessário ingerir mais água. Sempre olhar a urina mais clara, né? Se a urina estiver mais escura, mais amarelada, um amarelado escuro, um cheiro mais forte, já é sinal que você não está tomando água suficiente. Não bebo muito nem pouco, bebo todo dia. O que eles pedem para a gente consumir é pelo menos 2 litros, né? Muito pouca água, ando uma garrafinha pequena. É preciso tomar muita água, né? Já tem futebol aqui no 30 Minutos. Times mineiros perdem na rodada do Brasileirão no meio da semana. Voltamos já. Você que precisa realizar seus implantes dentários ou facetas dentárias, preste muita atenção no recado do Dr. Victor Hugo da Oral Sim Patos de Minas. Olá! Esse recado é especial para você que não está comendo mais nada do que gosta, nem aproveitando os grandes momentos da vida por conta das ausências de dente. Pessoal, chegou o mês de julho aqui na Oral Sim e o mês de julho é um mês imbatível de condições especiais para você realizar o seu sonho dos implantes dentários. Aqui, na melhor clínica de implantes dentários de Patos de Minas e região. Mas para isso você precisa pegar o telefone agora e discar no 9960-4300. Vou repetir. 9960-4300. Abandone de vez as antigas dentaduras e venha sorrir com os dentes fixos aqui na Oral Sim Patos de Minas. Um grande abraço e aguardo todos vocês aqui. Até mais! Um abraço, doutor. Até mais. Então, olha só, agende sua avaliação agora mesmo pelo 3812-4300 ou pelo WhatsApp 99960-4300. Seu implante e facetas são na Oral Sim Patos de Minas. E agora, 11h54, a gente fala de futebol. Mais uma derrota para o Atlético no Brasileirão. Dentro de casa, perdeu por 4-2. Uma sequência amarga e que aumenta o jejum do Galo. Arena lotada. O maior público do Galo em casa em uma partida do Campeonato Brasileiro. Quase 40 mil pessoas. Mas a festa na arquibancada não terminou em comemoração para os atleticanos. Apesar da partida começar equilibrada e de mais posse de bola para o Atlético, logo o Flamengo mostrou a força de líder. Bastou 13 minutos para os cariocas abrirem o placar. Em cobrança de falta, falha da equipe alvinegra, sobra para Bruno Henrique, que empurrou para o gol. O Flamengo continuou a pressionar e ampliou. 10 minutos depois, Carlinhos fez o segundo. No segundo tempo, aos 6 minutos, o Galo viu o rival marcar o terceiro nessa bela jogada de Ayrton Lucas. Logo depois, Alan fez falta em Vargas. O VAR orientou a revisão do lance e o pênalti foi assinalado. Hulk cobrou e diminuiu a diferença. Aos 17 minutos, a situação do Atlético se complicou ainda mais. Rômulo fez falta em Bruno Henrique, levou o segundo amarelo e foi expulso. Minutos depois, o Flamengo fez o quarto gol, o segundo de Bruno Henrique no jogo. O Atlético ainda teve chances, mas desperdiçou 2 oportunidades seguidas. Placar final, 4-2 para o Flamengo. Essa foi a segunda goleada sofrida pelo Galo por 4 gols na Arena MRV. A primeira foi para o Palmeiras. No próximo jogo, o Atlético vai encarar o Botafogo no Engenhão no domingo às 3h30 da tarde. E olha, segue a saga do Cruzeiro em vencer fora de casa. Na noite passada, a Raposa perdeu para o Criciúma em Santa Catarina por 1-0. No primeiro tempo, o Cruzeiro dominou a posse de bola, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. No segundo tempo, logo no início, vacilo. Aos 30 segundos, João Marcelo não conseguiu tirar a bola da área. Ela sobrou para Claudinho, que chutou para Bolassi empurrar para o gol. 1-0 para o Criciúma.
No final da partida, aos 46 minutos, Alano foi expulso após levar o segundo amarelo e deixou os donos da casa com um jogador a menos. Mas o Cruzeiro não conseguiu aproveitar e amargou a segunda derrota seguida, as duas fora de casa no Brasileirão, e deixou o G6 para a 8ª posição na tabela. E olha só, há 30 anos a Raposa não perdia um jogo para o Criciúma. O próximo jogo da Raposa é em casa, quando vai receber o Corinthians no domingo, no Mineirão, às 4h. A gente falou hoje aqui no 30 Minutos dos perigos e como se proteger desse tempo tão seco. Além de caprichar na hidratação para diminuir os desconfortos, a alimentação também é essencial. Carnes, vegetais, grãos, frutas e vitaminas. Quais são as maiores apostas para quem quer cuidar melhor da saúde e da alimentação neste período? Eu gosto de tomar muito limão, suco de limão, entendeu? E comer muito alho e muita cebola. Multivitamina, ômega, cálcio, e à noite um leitinho bem quente com canela. Olha, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou fitoterapeuta, que é tudo natural, né? Todos os dias eu tomo aquele shotzinho, que é açafrão, mel, limão. Tem muita coisa aí que a gente pode usar para imunidade, mas o meu shot diário é esse. Com as baixas temperaturas, os vírus e bactérias tendem a se propagar com a maior facilidade. É nessa época que os resfriados e gripes atingem parte da população e atrapalham a nossa rotina, causando um grande mal-estar. A nossa alimentação influencia diretamente na resposta imunológica através da entrega de nutrientes que conseguem nutrir as células de defesa. A gente costuma perceber, né, as queixas que as pessoas não gostam de vegetais, salada fria, né, nesse frio, a fruta, o consumo baixa muito. E nesse período é muito importante o reforço de vitaminas e minerais. E as pessoas baixando esse consumo acaba prejudicando e diminuindo a imunidade baixando, a gripe vem. Nós somos aquilo que consumimos, digerimos e absorvemos. É importante evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, farinhas e gorduras. O consumo de álcool em excesso também precisa ser observado. A gente pede, né, o consumo de fibras, minerais, vitaminas, por exemplo, probióticos, prebióticos, né? Quais alimentos que a gente pode achar esse tipo de alimentação? As frutas, verduras. Os pratos quentes são, na maioria das vezes, os queridinhos nesse período. Algumas dicas podem auxiliar na hora de escolher a opção mais nutritiva. O interessante é que a gente faça, né, o consumo, por exemplo, o chá inclui o mel, né, o própolis também, que reforça no sistema imunológico, não utilizar açúcar, né? A sopa que a gente utiliza uma gordura boa, por exemplo, o azeite de oliva, né, aquele extra virgem excelente, as carnes mais magras, e com isso a gente tem uma alimentação adequada, nutritiva e equilibrada. Por causa do aumento de gasto calórico causado pela temperatura, é comum que as pessoas também tenham uma maior dificuldade em manter a dieta. As pessoas têm essa tendência, por exemplo, a feijoada, né, o churrasco, aqueles caldos mais gordos também, a vaca atolada com que a gente tem a costela, né? Então, assim, evitar esse tipo de alimentação, porque ela não vai te contribuir tanto com questão de minerais e vitaminas, mas com gordura, né? Por hoje é só, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar logo mais às 19 horas no NTV News. Uma ótima tarde para você